Aleluias. Boa noite, meu irmão. Amém. Casa cheia, glória a Deus por isso. Hoje eu vi que eu amo o pastor de vocês. Trabalhamos até às 18h30 na obra. Só passamos pelo chuveiro e aceleramos para chegar a tempo. Estamos em obra lá na nossa casa. Nós temos um instituto, nós atendemos cerca de 800 pessoas todos os meses, ninguém paga nada por isso. Lá nós temos fisioterapia, Luana é uma das nossas fisioterapeutas lá. Nós temos psicologia, nós temos a assistência jurídica, aula de jiu-jitsu, dentre outros serviços, pilates para melhor idade. E nosso instituto fez 2 anos agora esse mês, e quando deu dezembro eu pensei, cara, eu preciso arrumar uma confusão para começar o próximo ano. Quando a minha vida está muito tranquila, eu sempre dou um passo de fé, porque aí eu continuo no Senhor, na dependência, gerando milagres nele. E aí nós tomamos a decisão de comprar uma sede própria para o nosso instituto, e nós encontramos um imóvel. O milagre já começou porque o imóvel valia 700 mil, e a dona que mora nos Estados Unidos veio nos conhecer, fez um desconto e vendeu para a gente por 460 mil. E aí ela falou assim: pastor, eu te dou 60 dias para o senhor arrumar 100 mil. Eu falei: tranquilo, é nosso. Não tinha nem 50 centavos. E aí eu falei: é nosso o instituto. E o prazo era até dia 12 de fevereiro, faltando menos de 20 dias. Tivemos um culto lá na nossa igreja com o Jason Lee Jones, estava lá no dia, a igreja estava muito cheia. O culto foi umas 3 horas. E aí eu peguei o microfone para encerrar o culto. Nesse dia nós já tínhamos R$10.500 na conta pro instituto. E eu peguei o microfone para encerrar, para despedir a nossa galera. E eu celebrei os 10.500, eu sempre olho e celebro o que eu tenho, eu não fico lamentando o que falta. E eu celebrei, falei: gente, já temos 10.500, só falta 89.500 e falta 20 dias. Despedi a nossa galera e de repente, quando eu desci da plataforma, uma irmã que eu não conhecia, veio chorando, me abraçando, testemunhando o que o Senhor tem feito na vida dela, nesse tempo de morada. E ela falou: pastor, a partir de agora o senhor não tem 10 mil, o senhor tem 110 mil. Eu vou ofertar os 100 mil para a compra do instituto. E aí ela ofertou 100 mil. Mano, foi muito dinheiro, viu? 100 mil. E nós compramos o instituto. Obrigado, minha irmã. Deus seja louvado. Obrigado pela... Hoje, gente, estou com alergia, meu nariz está escorrendo. Se tiver meleca, vocês me avisam para eu limpar aqui, entendeu? Para não passar vergonha. E nós compramos o instituto, estamos reformando, trabalhando, toda semana é um milagre. Eu entro a segunda-feira fazendo um tanto de dívida, crendo que até a sexta-feira Deus vai mandar recurso. Meu irmão, o culto hoje é culto de fé, amém? Se for para você caminhar com Jesus e não ter passos de fé e não ter milagre para contar, tu está no lugar errado, mano. Nós já estamos em abril, 4 meses se passaram. Quantos milagres você tem para contar esse ano? Se você não tiver pelo menos um milagre todo mês para testemunhar o que Cristo está fazendo na sua vida, você precisa reconfigurar a sua caminhada com Cristo. Vim para o culto, bater cartão e só por desencargo de consciência, amigo, eu prefiro ficar em casa vendo Netflix. Se for para vir para o culto, eu venho de maneira intencional, eu venho para entregar o meu melhor para o Senhor, e eu venho para entender que o Senhor está inclinado a liberar sobre nós milagres, amém? Então hoje eu quero ativar a sua fé. Se o culto é sobre fé, eu quero trazer uma palavra, e o tema da palavra é a responsabilidade da fé, amém, meu irmão? Eu nunca ando sozinho, o reino dos céus é um reino de coletividade, nunca anda sozinho. Nunca ande. Marcinho está ali comigo, fica em pé aí, Marcinho.
é o nosso engenheiro lá da obra. Se alguma coisa der errado, ele é o responsável. O Wellington, meu parceiro, está ali, sempre me acompanha. Luana, filha querida que o Senhor tem nos confiado. Luana está ficando famosa, mas enquanto a gente pode, ela ainda nos acompanha. Mas o Senhor tem liberado a Luana para o Brasil. Meus irmãos, quando eu vim aqui em janeiro, disse para vocês que o Senhor nos deu a graça de escrever um livro no ano passado, e dei um passo de fé, mandei fazer 1000 exemplares, e para nossa surpresa, com 130 dias, nós vendemos 1000 livros, foi para 10 estados do Brasil, Estados Unidos, foi para a Europa, e acabou tudo, e nós mandamos fazer agora a segunda edição do Evangelho da Segunda. Nós trouxemos alguns ali, bem poucos, mas se por acaso acabar, tem na loja virtual também lá, o Wellington vai estar ali no finalzinho. Se você quiser, é uma palavra bem fofinha para te ajudar a viver o Evangelho na segunda-feira de maneira bem prática. Colocar em prática o que você tem ouvido no domingo. Amém, meu irmão? Quem trouxe Bíblia aí, levanta bem alta em sua Bíblia aí. Coisa linda, hein? Glória a Deus. Conselho para você, carregue Bíblia. Nós ainda temos o privilégio de poder portar uma Bíblia impressa. Lá na morada, quem traz Bíblia ganha um presente. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Tu és santo e poderoso Deus. Sim, Jesus. Tu és santo e poderoso Deus. 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 Não há ninguém como você neste lugar, Senhor. Tu és santo e poderoso Deus. Ninguém é maior do que você neste lugar, Senhor. Nos rendemos ao teu senhorio. Toma o teu lugar aqui. Este lugar é teu, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Ao que está sentado no trono, nos rendemos ao teu senhorio, Jesus. Que se apaguem as luzes sobre nós, somente você merece brilhar. Estabelecemos um altar de adoração para você. O teu lugar de honra. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Este lugar é teu, Jesus. Aleluias. Todo mundo encontrou, meu irmão? Amém, gente? Amém. Para você que não trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo. Nós vamos ler na Almeida Corrigida Fiel. Amém. O texto vai dizer o seguinte: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, resolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou com o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém, meu irmão? Meus irmãos, apóstolo Paulo vai dizer para a gente em Romanos, capítulo 15, verso 4, que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Então o que nós temos aqui é mais do que um relato histórico, é mais do que um relato de libertação onde uma família estava sofrendo. É um texto que nos ensina verdades e princípios. Eu sei que você sabe, mas vale ressaltar, a sua Bíblia ela é dividida por capítulos e versículos para melhor facilitar a sua compreensão. Mas no escrito original não é assim. Todo o livro é uma escrita contínua. E por que que isso é importante? Porque o que nós lemos aqui é resultado daquilo que aconteceu em Marcos capítulo 14, verso 2. O bloco que nós lemos aqui começa nos dando uma informação importante. Quando Jesus chegou no lugar onde estavam os outros discípulos. Então o que está acontecendo aqui? Jesus, no capítulo 14, no verso 2, está acontecendo aqui o monte da transfiguração. Jesus ele sobe no monte com Pedro, Tiago e João. Ali no monte ele se transfigura. A Bíblia vai dizer que o seu rosto brilhava, as suas roupas ficavam brancas como uma lã, e como se não fosse suficiente, aparece ali Elias representando os profetas, e aparece ali Moisés representando a lei. Pedro fica entusiasmado com aquela experiência, ele fala: Senhor, isso aqui é muito bom, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés. O que Pedro estava querendo sugerir essa experiência é muito boa, vamos permanecer nela. Jesus vai ensinar que o evangelho não se vive no cume do monte, nas experiências esporádicas. O evangelho se vive no pé do monte, de segunda a segunda, no ordinário da vida. Jesus então vai dizer: gente, vamos descer. E vocês ainda estão proibidos de contar o que vocês viram aqui. Se fosse um de nós, a primeira coisa que nós iríamos fazer é tirar uma selfie, Jesus, Moisés e Elias, e postar no Instagram. Jesus vai dizer assim, ninguém conta nada para ninguém. Então Jesus desceu o monte com Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ele chega lá embaixo, no pé do monte, o que está rolando? Os 9 discípulos, Jesus tinha 12, tu sabe disso, estavam lá embaixo esperando Jesus voltar. E enquanto Jesus estava lá em cima do monte, o que aconteceu? Um pai com um filho endemoniado vai até o lugar onde Jesus estava. Ele ouviu falar que Jesus estava na região. Ele pensou: meu filho está sofrendo, vou levar até Jesus e ele vai expulsar o demônio. Quando ele chega lá, Jesus não estava lá em cima no monte. Ele pede para os discípulos. O que ele pensa? Essa galera anda com Jesus, essa galera também tem autoridade para expulsar o demônio. E os discípulos começaram a orar, colocaram a mão, falaram em línguas,
rodopiaram, fizeram tudo. E o demônio não saiu, mano. Demônio teimoso, folgado, não saiu. E de repente os escribas chegaram, e foi um prato cheio. Eles viram os discípulos de Jesus tentando expulsar um demônio e não tendo êxito. E aí começou a discussão. Então, quando Jesus ele chega no pé do monte, esse é o cenário que Jesus encontra. Ele encontra essa discussão. Então ele pergunta, gente, qual que é o motivo da discussão? O que está pegando? O pegando é na minha tradução. O que está acontecendo aí? E aí, o pai do menino vai dizer, Senhor, trouxe meu filho, seus discípulos oraram, não conseguiram, e agora eu estou aqui desesperado. Meu irmão, alguém aqui já expulsou algum demônio? Tu não sabe o que você está perdendo, amigo. Sugiro você ir para um culto de libertação. Expulsar demônio é uma coisa boa. Irmãos, até então, o pai desse menino só tinha poder, só tinha contato com o poder das trevas. E é interessante porque no Antigo Testamento nós não vamos ver muitas situações, ou ao menos não narradas, de libertação de alguém possesso. No Novo Testamento, isso é uma marca do ministério de Jesus. Você vai ver Jesus expulsando demônios constantemente. Em Lucas, no capítulo 4, verso 18, o próprio Jesus ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então o pai ouviu falar que Jesus poderia libertar. Então foi até Jesus com essa esperança. Provavelmente o motivo da discussão era a não libertação. Meus irmãos, o pai estava no lugar certo, na hora certa, com a motivação correta, com a pessoa correta, que era o próprio Cristo, para receber a ajuda que ele precisava. Mas não adianta você ter tudo isso, se você não tem uma atitude correta. Não adianta você vir para o culto, trazer a sua Bíblia, cantar no período do louvor, entregar o seu dízimo, ouvir uma palavra, se quando você sai daqui, você não tem uma atitude correta diante do Senhor. Irmãos, presta bem atenção. Quando o pai, ele vai até Jesus, e os discípulos não puderam resolver, o pai, ele agora fica desesperado. Então ele vai até Jesus e ele faz uma pergunta, irmãos. A pergunta é, Jesus, o Senhor pode me ajudar? Isso me deixa nervoso. Sabe por quê, irmãos? O seu pai biológico, ele pode não querer te ajudar. A sua mãe pode não querer te ajudar. Seu melhor amigo pode não querer te ajudar. Mas Jesus nunca vai deixar de te ajudar. Jesus sempre está inclinado para aqueles que o buscam. O pai desse menino, em um momento de dificuldade, ele coloca em xeque a misericórdia do Senhor. O Senhor pode me ajudar? Qual que é a resposta de Jesus? Se eu posso. Não, amigo, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, Jesus não está dizendo que só um pouquinho é possível. Jesus não está dizendo que só a sua vida financeira é possível. Jesus não está dizendo que só um milagre na sua empresa, na vida sentimental é possível. Jesus está sendo taxativo em dizer tudo. Sabe o que significa tudo no grego? Tudo. Tudo significa tudo, mano. Para quem caminha com Cristo, tudo é possível para quem caminha com o Senhor. Só existe uma condicionante: tudo é possível para quem crê. O que Jesus está dizendo é: o seu milagre não depende de mim, eu já estou aqui. O seu milagre agora depende da sua postura. Tudo é possível para aquele que crê. Existe fé dentro de você, para você viver o milagre que você veio buscar. A pergunta para o pai talvez seja uma pergunta para nós. Quem que precisa de algum milagre na vida? Algum sonho na vida? Irmãos, talvez essa pergunta seja extensiva para mim e para você. O Senhor está na casa, amém, meu irmão?
Irmãos, então não depende mais do Senhor, existe fé dentro de você, para você viver aquilo que você tem buscado e gerado no Senhor. Porque o milagre agora não depende do Senhor. O nosso Senhor, irmãos, Ele não está na cruz, não está no túmulo, Ele está vivo, assentado no trono, inclinado para nós 24 horas por dia. Então o milagre não depende do Senhor. Uma vez, um leproso chegou perto do Senhor e falou assim: Jesus, o Senhor pode me curar? Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus olha para ele e fala assim: eu quero, porque é quem Ele é. O nosso Senhor é bom, o nosso Senhor é bom. Então o milagre que nós tanto buscamos, não depende do Senhor, depende da nossa postura e responsabilidade com a fé. Irmãos, eu poderia ficar aqui até meia-noite contando milagres para você daquilo que eu vivo em Deus. Até meia-noite, mano. Até meia-noite. Porque se não for para ter uma vida com o Senhor, fundamentada em milagres, eu volto para a polícia e vou ter uma vida normal, irmão. Contei domingo passado na igreja. Era uma quinta ou sexta-feira. Faltava 5 dias para a minha folga pastoral. E eu falei com a minha esposa, estávamos em obra, eu falei assim: minha vida, na próxima folga pastoral, faltava 5 dias, nós vamos sair para jantar, vamos lá no Coco Bambu, vamos gastar dinheiro. E eu não tinha nada de dinheiro. E aí chegou o dia da folga pastoral, deu umas 19 horas, eu falei assim: não tem grana. Aí um amigo entrou em contato comigo lá do Paraná, falou assim: pastorzão, há 5 dias atrás, eu estava orando e Deus mandou eu te ofertar. Há 5 dias atrás eu disse para minha esposa que nós iríamos 5 dias depois no Coco Bambu. Ele falou assim: e eu queria te pedir perdão porque eu me envolvi com a empresa aqui e eu esqueci. E aí agora o Espírito Santo me lembrou de novo e eu tenho que mandar essa oferta para o senhor. Mas eu te conheço, essa oferta não é para a igreja, hein? Essa oferta tem um motivo específico, é para você levar a sua esposa para jantar. Mandou R$700. Eu falei: Deus seja louvado, até para eu comer coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que paga o cafezinho, é o Deus que manda R$700 para o jantar, é o Deus que manda 100 mil para comprar o instituto, é o Deus que libera carro, é o Deus que libera casa, é o Deus que libera relacionamento. Eu não sei qual que é o milagre que você busca, amigo. Eu não sei, eu não conheço você, mas eu conheço o Jesus que eu caminho com Ele. E para Ele nada é impossível. O que Ele busca nessa noite é homens e mulheres com fé. Homens e mulheres com uma postura correta. Homens e mulheres com a responsabilidade em ter fé. É isso que Jesus está dizendo para o pai do menino: se eu posso, tudo é possível para aquele que crê. A possibilidade não depende mais de mim, depende de você. Então não adianta você estar no lugar certo, com a pessoa certa, se você não tem a atitude correta. Irmãos, mais do que precisar, eu preciso me responsabilizar. Eu preciso me comprometer com o milagre. Eu preciso ter fé para ele. O nosso problema é que a maioria de nós aqui temos profecias, temos promessas, temos palavras. E o que a maioria faz? Não aqui, só lá na morada. A gente vai ver Netflix e espera o tempo passar. E a gente não se compromete com a profecia. Amigo, Israel no período de Elias estava 3 anos sem chover. Elias falou assim: sobre a minha palavra vai vir chuva. Elias não foi para casa ver Netflix enquanto a chuva vinha. Elias subiu para o monte, ele foi orar, ele foi se comprometer com a profecia que ele liberou. E aí ele perguntou para o moço dele: está vindo chuva? Não. Continuou orando. Está vindo chuva? Não. Continuou orando, ele não se distraiu. E o moço foi 7 vezes. Na 7ª vez ele volta e fala o seguinte: não está chovendo, mas eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias levantou e falou assim: era o sinal que eu esperava, está vindo chuva, corre. Irmãos, tu tem uma palavra da parte do Senhor? Se comprometa com ela. Você gera ela no Espírito. Você acorda de madrugada. Você libera a palavra sobre ela. Você declara ela. Você vive ela.
Amigo, eu tenho várias profecias. E aqui vai uma dica para você. Toda vez que alguém for orar, liberar uma palavra para você, ou quando você estiver na mesa com alguém relevante, como eu tenho estado no Brasil, primeira coisa que eu faço é pegar o telefone e gravar. Tu só vai lembrar da primeira frase da profecia. Tu vai começar a chorar e vai esquecer tudo depois. Grava, anota. Irmãos, constantemente eu pego o meu caderno de anotação e releio todas as profecias que eu carrego em Deus. Eu pego as gravações que eu tenho e vou ouvir de novo. Opa, isso que eu estou vivendo aqui foi profetizado há 4 anos atrás. Irmãos, se comprometa com a palavra que você carrega. Gera ela no Espírito. Irmãos, João 11 vai dizer que se, isso é condicional, se creres, verás a glória de Deus. Não depende do Senhor. A glória já está disponível. Depende de você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então a responsabilidade de crer, amigo, é nossa. É nossa. Irmãos, nós estamos em um momento na Igreja do Brasil que a gente precisa fazer com que os irmãos amadureçam em Deus, para que eles se responsabilizem por aquilo que é encargo deles. Irmãos, Jesus não vai vir buscar um jardim de infância com tanto de crente imaturo não, amigo. Jesus vai vir buscar uma noiva apaixonada por Ele, madura, que se compromete com Ele, que se compromete com aquilo que o Senhor está fazendo para esse tempo. Então nós precisamos nos comprometer com o quê? Com a fé. Pastor, o que é fé? Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai dizer para a gente, no capítulo 11, no verso 1, ele vai dizer que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Gente, isso aqui é violento. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Presta bem atenção. A fé, ela nos mostra aquilo que nós esperamos. Quando eu fui ver o Instituto em dezembro, eu não fiquei lá 15 minutos. Eu não fiz campanha de oração, eu não fui no monte. Em 15 minutos o Senhor me mostrou tudo pronto e eu fui para casa e falei, é nosso. Mas naturalmente não estava nada pronto. Mas pelo olhar da fé eu já estava vendo aquilo que o Senhor estava liberando. Então a fé é uma lente que você usa para você caminhar com Cristo, irmão. A fé é a lente que Jesus te dá para você compreender aquilo que Ele ainda fará. E a fé, a gente precisa entender algo nessa noite. Fé não é pensamento positivo. Fé não é você cruzar o dedinho. Fé não é uma boa energia. Fé não é sentir um arrepio. Fé é convicção. Fé é convicção. Eu sei que vai acontecer. Mas o meu Senhor disse, vai acontecer. Mas não tem nenhum indício, amigo, eu não caminho pelo indício, eu caminho pela palavra. O Senhor disse que vai liberar, e Ele vai liberar. E qual que é a diferença da fé? É porque eu já estou vendo aquilo que o Senhor está fazendo, e eu não espero ficar pronto, eu caminho na direção do que Ele vai fazer. E à medida que eu vou caminhando, o milagre vai se materializando. A fé não é você esperar tudo acontecer. A fé é você ir ao encontro do milagre. É você se comprometer, você cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Irmãos, fé tem que ser o nosso estilo de vida. Quem que crê na Bíblia? Amém? Amém mesmo, gente? Então você crê então que um peixe engoliu um homem, é isso mesmo? Amigo, tu é doido. Porque se você senta numa roda de amigos e fala que você crê que um peixe engoliu um homem, eles vão falar que tu está ficando doido. Entende que não tem como ser normal para caminhar com Jesus, irmãos? Não tem como ser normal. Então se você está aqui, é porque você crê. Então se você está aqui, a pergunta que eu faço é, por que você não vai no nível mais profundo para desfrutar de tudo que Deus tem para fazer na sua vida? Você já crê em coisas absurdas.
Por que é que você duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida? Amigo, tu crê que um peixe engoliu um homem, tu não crê que Deus vai operar o milagre que você tem orado? Não faz sentido. Não faz sentido. A galera no dia falou assim: pastor, você é muito insensível. Eu falei: por quê? Ofertaram 100 mil, vamos comprar o instituto e você não está feliz? Eu falei: eu estou muito feliz. Mas você não está espantado? Eu falei: não estou. Mas por quê? Porque eu já sabia que ia vir. Deus já disse que ia mandar 100 mil, eu só não sabia por onde, através de quem, que dia. Mas eu tinha convicção que Deus ia mandar 100 mil. Fé não é achismo, fé é convicção, amigo. Então até quando nós vamos ficar com um bumbum no sofá, esperando e vendo os outros contar milagres, e você só celebrar milagre do outro? Tu não vai ter milagre para contar para os seus filhos. Você não vai ter milagre para contar para os seus netos daqui a um tempo. Irmãos, caminhar com Jesus e não ter um milagre por mês para contar, tem alguma coisa errada na nossa vida. Caminhar com Jesus é a coisa mais extraordinária que tu pode fazer na sua vida, irmão. É a coisa mais extraordinária que você pode fazer na sua vida. Irmãos, só existe uma maneira de você caminhar com o Senhor. Só existe uma maneira de você conhecer Deus e ser conhecido por Ele. Jesus vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro meio. Então não é sobre uma instituição religiosa, não é sobre um líder religioso, não é sobre pagar pedágio em alguém. Se eu quero conhecer o Pai, eu preciso me relacionar com o Filho. E a única maneira de me relacionar com o Filho é por fé. É por fé. Nós precisamos mais do que nunca nos comprometermos com o Senhor em fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Não adianta tu vir para a igreja e falar assim: pastor, eu sou um bom homem, eu não traio minha esposa. Você não faz nada além da sua obrigação. É isso mesmo, casou, tem que ser fiel. Pastor, eu sou um bom pai. É isso mesmo, é obrigação sua. Pastor, eu dou cesta básica. Amém. É melhor você dar a cesta básica do que precisar de receber cesta básica. Pastor, mas eu faço... Irmãos, tu pode fazer um tanto de coisa, mas sem Cristo, amigo, só boas obras. A única forma de ser conhecido por Deus é se relacionar com o Filho. E a única forma de se relacionar com o Filho é por fé, não é fazendo boas obras. Boas obras é a consequência da minha caminhada com Ele. Então nós precisamos nos comprometer, irmãos. Irmãos, presta bem atenção. Na sua caminhada com Cristo, talvez você não vai ser um teólogo muito profundo. Talvez. Talvez você nunca vai aprender grego. Talvez. Talvez você vai ter conflitos de vontades. Tudo bem. A única coisa que você não pode perder na sua caminhada com Cristo é fé. Fé você não pode perder. Hebreus 11,6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, presta bem atenção. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos, gente? 12. Ele levava os 12 em todos os ambientes que ele ia, sim ou não? Não. Existiam momentos importantes na caminhada de Jesus que ele levava só 3: Pedro, Tiago e João. Amigo, Jesus não faz acepção de pessoas, não. Mas a resposta que você dá para o seu relacionamento com Ele é que vai legitimar você a acessar lugares que outros não vão acessar. Não vão. Irmãos, tu pode estar no mesmo culto. Alguém aqui, lá em Nárnia, está aqui só com o corpo, é mais um culto. E no mesmo ambiente, outra pessoa quebrantada, chorando, chapada no Senhor, e você fala: não tem condições, é o mesmo ambiente. Não tem a ver com o ambiente, tem a ver com a resposta que eu dou para o ambiente. Tem a ver, meu irmão, com a intenção da resposta que eu dou para quem está no ambiente. Irmãos, tu vai olhar a história dos caras. Lembra de Pedro, quando Jesus chama Pedro? Eu
mexo muito, né? Estou te atrapalhando. Vou ficar mais quietinho. Irmãos, Jesus ele vai chamar Pedro. O texto vai dizer que Pedro vem de uma temporada, de uma noite sem pescar. Num período de frustração, Jesus encontra esse cara. Aí Jesus fala o seguinte, ó, depois de orar e abençoar a galera, lança a rede. Pescador era Pedro, ele sabia, hoje não está favorável para uma pescaria, mas sobre a tua palavra, eu lanço a rede. Irmãos, isso é você dar um passo de fé, totalmente contrário ao cenário natural que você está vendo, totalmente contrário, e esse cara foi por fé, ele tem a maior pescaria da vida dele, e o maior passo de fé não foi jogar a rede, o maior passo de fé foi agora, porque diante da maior pescaria da vida dele, Jesus agora faz um convite, tu quer largar tudo e me seguir? Ele falou, cara, o peixe é bom, mas eu estou disposto a largar tudo para caminhar com você, eu gasto a minha vida com você. Irmãos, lembra quando Jesus ele foi andando sobre as águas e encontrou a galera dentro do barco? O pessoal pensou que ele era um fantasma, aí ele tranquiliza, e Pedro fala assim, se é você, me manda ir ao seu encontro, vem. Percebe que toda vez que você está disposto a dar um passo de fé, a resposta de Jesus sempre vai ser, vem. Não é mais com o Senhor, agora é com você, vem. Irmãos, muita gente pensa, pô, Pedro afundou, eu prefiro olhar o copo cheio, Pedro andou, amigo. Eu não sei nem nadar, o cara andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Meu irmão, esse cara foi no Monte da Transfiguração, esse cara viu Jesus transfigurado. Jesus levava Pedro, Jesus levava João. Ô, gente, João, ele colocava a cabeça dele no peito de Jesus. João tinha tanta convicção que ele era o discípulo que Jesus mais amava, que ele escreveu isso no seu livro. Eu sou de vocês, ele gosta. Amar ele, eu sou favorito dele. Irmãos, esses caras em resposta, em fé, viveram coisas que os outros discípulos não viveram. Não viveram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem muita gente que vai se contentar em vir no culto numa quarta-feira, no domingo, entregar o dízimo, caminhar, ouvir uma palavra na semana e ir para o céu. Pastor, tem alguma coisa errada nisso? Não, está tudo certo. Se é essa a medida que você quer e está contente, mas tem gente, amigo, tem gente, que o culto não é um lugar onde ele vem pedir, um culto é um lugar onde ele vem entregar tudo, culto é um lugar onde ele vem ser incendiado pelo Senhor, para que isso venha reverberar amanhã, no trabalho, na faculdade, na casa dele. É um cara que tem fome e sede pelo Senhor, é um cara que todo mês, pelo menos um milagre, tu vai sentar com ele, vai ouvir ele, e vai falar, por que ele vive e eu não? Porque ele decidiu se comprometer, ele decidiu que só o culto não é suficiente, ele decidiu e ele sabe que Jesus tem mais. Irmãos, o Senhor tem mais para mim e para você, e aqui eu não estou falando de prosperidade e finanças não, é tudo, é tudo. Irmãos, aí muita gente fala assim, pastor, eu tenho fé, mas parece que quando eu tenho que usar a minha fé, ela não é suficiente. Uma coisa é você orar pelo filho do irmão da igreja, que está no hospital, aí o irmão coloca assim no grupo, alguém pode orar? Aí todo mundo coloca, vou orar, em oração, ninguém ora nada, ninguém ora nada. Uma coisa é você ajudar o outro em fé, outra coisa é você estar com seu filho no hospital, com suspeita de um diagnóstico ruim, aí é você que tem que gerar o seu próprio milagre. Uma coisa é eu ajudar a Luana em oração por um milagre dela, se der certo, ok, se não der, está tudo certo. Outra coisa é eu ter que orar pelo meu próprio milagre. É aí que nós somos expostos, irmãos. É aí que nós temos um olhar sincero do tamanho da nossa fé.
é quando você precisa dar o seu próprio passo de fé. É quando não é mais a oração do pastor para você no fim do culto, não é mais a igreja orando por você, é você que vai ter que dar o passo de fé para viver aquilo que você está gerando no Senhor. Quem que é pai e mãe? Uma coisa é você estar com o filho no hospital. Eu fiquei com meu filho 5 dias no hospital com suspeita de leucemia, furando meu filho toda hora no dia com agulha. E chegar no culto de domingo e Deus falar assim: vai pregar. Vai pregar. Tu tem que viver aquilo que você prega, vai pregar. Uma coisa é você orar pelo filho do outro, outra coisa é você estar com o seu filho no hospital e precisar de você viver o milagre. E aí, a maioria de nós, quando vive esse momento, nós chegamos à seguinte conclusão: eu não tenho o tamanho da fé que eu pensava ter. Ou, eu não tenho o tamanho da fé para o milagre que eu estou orando. Eu até tenho fé, pastor. Eu creio na Bíblia, creio em Deus, venho no culto, sou da igreja. Mas parece que eu não tenho a fé suficiente para o milagre que eu estou pedindo. Bem-vindo ao problema do texto, irmão. Esse é o problema central do texto. Eu tenho fé, mas eu não tenho fé suficiente. O verso 23, Jesus vai responder: se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu. Olha a resposta do pai. Porque o pai desse menino se parece com a maioria de nós aqui essa noite. Eu creio. Eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Uai, tu crê ou não crê? Na mesma frase tu fala que crê, e agora você fala que não crê, e pede ajuda ao Senhor na sua falta de fé. Está errado? Não. Essa é a vida do crente, amigo. Nós temos fé, mas nem sempre nós temos o tamanho da fé suficiente para o milagre que nós estamos orando ao Senhor. Nem sempre nós temos uma fé suficiente para vencer os obstáculos que a vida nos impõe. Nem sempre você vai ter fé o bastante para alcançar os milagres que você está orando. É normal? É normal. Agora, o que nós temos que fazer nesse cenário? A maioria de nós, de maneira errada. Irmãos, pensa comigo. Digamos que, para você viver o milagre que você precisa, deixa eu beber mais um pouquinho aqui. Você precisa que esse copo esteja cheio de água. Se esse copo encher de água, a água é a sua fé. Você está habilitado para viver o milagre que você ora ao Senhor. E agora você vai orar ao Senhor. E você vai ser agora confrontado no tamanho da sua fé. Aí você olha para a sua fé e você fala assim: cara, eu tenho fé, olha aqui, tem a metade do copo, mas eu não tenho fé suficiente para encher todo o copo. Então eu não tenho fé suficiente para viver o milagre que eu oro. Qual que é a postura que a maioria de nós tem? Desistimos daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Não, não é para mim, tem outros melhores, é para outro tempo, não dá, tem muita concorrência. E nós inventamos uma série de desculpas para tentar amenizar a nossa falta de fé. Irmãos, a postura correta quem teve foi o pai do menino. E o pai desse menino nos ensina nessa noite o seguinte: nem sempre você vai ter o copo cheio de fé para viver o que você pede ao Senhor, não. Mas em vez de você ir para a sua casa e desistir do milagre, a nossa postura correta deveria ser o contrário. Jesus, eu não tenho a fé toda, eu tenho só a metade, mas eu estou me comprometendo com a minha parte. Eu não tenho tudo, é só a metade, mas eu estou apresentando diante do Senhor, com muita sinceridade, o tamanho da minha fé. Me ajuda na outra metade. O que o pai do menino nos ensina é isso: Senhor, eu creio, só a metade. Me ajuda na minha falta de fé. Irmãos, nem sempre você vai ter o copo cheio, e não é pecado você não ter o copo cheio em todos os momentos.
Mas quando você se deparar com um copo pela metade, vai até Jesus se comprometendo com aquilo que você pode. Se comprometa com aquilo que é sua responsabilidade. Se comprometa com o tamanho da fé que você tem hoje. Não espera o copo totalmente cheio, não. Irmãos, enquanto você caminha em direção ao milagre, o copo vai sendo cheio. A fé está nisso, mano. A fé não é você esperar o copo encher para viver o milagre. A fé é você caminhar em direção ao milagre, e enquanto você caminha, o copo vai enchendo. Isso é fé. É para esse lugar que Jesus está nos chamando. Caminha. Eu não tenho a fé suficiente, caminha. Senhor, eu não creio por completo, caminha com o que você tem. Enquanto você caminha, eu vou te dando fé suficiente. E você vai viver o milagre que você está orando. Mas não fica parado no seu lugar. Por quê? Porque parado o seu copo não vai encher. Parado você vai continuar só com a metade da sua fé. Irmãos, fé é uma responsabilidade nossa. Amém, meu irmão? Então para de se relacionar com Jesus só no natural, cara. Tu nunca vai ter milagres para contar. Irmãos, eu já fui com a minha galera. Nós estávamos em Santa Catarina e nós tínhamos que ir para o Paraná pregar. Não tinha mais dinheiro, acabou. E aí Deus mudou a programação e tínhamos que ir servir uma igreja no Paraná. Eu falei, Deus, eu vou, mas eu estou com fome. E eu quero comer carne. Falei assim para o Marco, pesquisa a melhor churrascaria. Sentamos. Vai querer o quê? Rodízio. Para todo mundo. Todo mundo. R$823 a conta. Não falei para ninguém que eu estava sem dinheiro, porque senão eles assustam, aí ninguém come mais. Sentei para comer, amigo. Sentei para comer, tranquilo. Eu falei, Jesus, a conta é sua. Eu não tenho dinheiro para pagar. Irmãos, eu não estou lá lavando um prato. Porque enquanto eu almoçava, chegou uma oferta para pagar a conta. Amigo, eu poderia ficar aqui até meia-noite contando milagres. Até meia-noite. Irmãos, eu caminho com Jesus e eu não sou dizimista. Eu sou pastor de igreja, eu não sou dizimista. Eu sou tudimista, mano. Tudo que eu tenho é do meu Senhor. Tudo. Hoje a gente estava brincando. Eu ganhei um tênis da Nike, lindo, caro. Meu primeiro rolê com tênis. E eu só andava olhando para baixo, vi que tênis bonito que eu ganhei. Só que me deram o tênis errado. Eu calço 39 e me deram 40. Fui fazer uma visita para um cara da igreja. Eu queria matar ele. Matar, demoniado, fazendo raiva. Xinguei ele, fui embora. Deus falou assim, volta lá. Eu voltei. Pergunta o número que ele calça. Eu falei, mano, tu calça que número? Nessa hora eu já pensei, fala 37, pelo amor de Deus, 42. Ele falou 40, eu falei, misericórdia, 40 não, Deus. Dá o tênis para ele. Vai embora descalço. Já teve dia de eu estar andando e Deus falar assim, esse carro não é seu mais. Pega o recibo em oferta. Irmãos, eu não vou para o monte fazer campanha para ver se é Deus falando ou Satanás, não, amigo. Não. Tudo que eu tenho do meu Senhor não pode ser só um discurso, tem que ser um estilo de vida. Irmãos, ofertar um tênis e um carro é a mesma coisa. É nesse lugar que o Senhor chamou para andar. Muita gente fala assim, pastor, como tu teve coragem de largar a polícia para ir para a igreja? Eu falei, amigo, eu ganhei. Eu larguei a polícia para caminhar com o meu Jesus 24 horas por dia. Eu não saí no prejuízo. Irmãos, eu estou comprometido com o Senhor até que Ele venha. Eu decidi, o meu filho vai ver no pai dele o maior exemplo de homem de fé que ele vai conhecer na vida dele. O maior exemplo que o Theo vai conhecer de homem de fé não vai ser em livro, vai ser na casa dele. Porque eu decidi caminhar com Jesus na plenitude do que o Senhor tem para fazer. Irmãos, quando eu saio de casa, a minha oração é, Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje? Eu quero cooperar com o que você está fazendo hoje. O que é que está na sua agenda? Eu não uso Jesus em benefício próprio, eu estou cooperando para estabelecer a agenda dele.
Irmãos, mas eu decidi na minha vida, eu decidi não caminhar no natural com o Senhor. Por quê? Porque eu sei que nele repousa o sobrenatural. Eu sei que no Senhor repousa tudo aquilo. Irmãos, Jesus disse, no meu nome vocês farão coisas maiores do que eu. Ele disse, então por que a gente não vive? Por que a gente não desfruta de uma vida de fé? Então não adianta você estar no lugar certo, se você ainda fica terceirizando responsabilidade. Não, está aqui, é uma chamada do Senhor para você, gerar responsabilidade com a fé que é sua. É você que vai ter que acordar de madrugada, não é o seu pastor por você. É você que vai ter que ler Bíblia, não, o pastor não vai ler Bíblia no seu lugar. É você que vai ter que ter uma vida com um estilo de jejum e oração. Para de terceirizar a responsabilidade que é sua. Porque enquanto a gente for neném na fé, a gente vai ficar pedindo para os outros fazerem por nós o que nós deveríamos fazer. E a gente fica olhando o outro viver em Deus algo que nós também deveríamos estar vivendo. Aí muita gente fala assim, não pastor, eu tenho 15 anos de igreja. Mano, tu já é um dinossauro de igreja. Me fala o seu último milagre. Não, pastor, em 2002. 2002 tem 22 anos, amigo. O que é que o Senhor fez mês passado? Por quê? Porque a misericórdia dele se renova todas as manhãs. O que é que tem de fresco? O que é que o Senhor está fazendo? Aquilo que Ele fez, guarda na memória. Mas o que é que Ele está fazendo hoje? É para esse lugar, é para esse tempo que o Senhor está nos chamando. Irmãos, eu amo ler livros de avivamento. Mas eu falo para a minha galera, daqui a uns 50 anos eles vão escrever sobre nós, o que nós estamos vivendo e ainda nós iremos viver no Senhor. Irmãos, já está disponível para nós. Já está disponível para nós. O Senhor está nos levando para um nível de maturidade, de responsabilidade. Mano, qual que foi a última vez que você ofertou na vida de alguém? Qual foi a última vez que tu pagou um almoço para alguém? Pagou um café para alguém? Qual foi a última vez que você expressou generosidade? Qual foi a última vez que... O nosso problema é que nós estamos sempre em uma posição de Senhor me dá, Senhor me dá. E Deus não fará nada em você para parar em você. Tudo que Ele faz em você. Irmãos, tu não é uma represa, tu é um rio, amigo. Tu tem que fluir. Aquilo que o Senhor faz em você tem que fluir em outras vidas. Então tu precisa se comprometer. Amigo, oferta alguém. Presenteie alguém. Não espere o Natal chegar, não. Seja generoso. Se comprometa com aquilo que o Senhor está fazendo. O nosso problema, irmão, é a incredulidade. Eu venho para um culto, eu canto para Ele, eu sinto até um arrepio, mas eu não creio. Essa é a verdade. Eu não creio que Jesus pode ir lá no hospital agora e fazer a cura que eu tanto oro. Eu não creio que o Senhor pode pagar o boleto de amanhã. Eu não creio que o Senhor pode liberar um carro. Eu não creio. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. A maioria de nós falamos o que nós não vivemos. E o Senhor quer que nós tenhamos uma vida, e nós iremos testemunhar da vida que nós temos com Ele. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Irmãos, presta bem atenção. O que nos aflige são os nossos problemas. O que entristece Jesus é a nossa falta de fé. Eu quero repetir para isso entrar no seu coração. O que aflige a maioria de nós aqui, problemas, BOs. E eu nem quero ouvir o seu, porque eu também tenho um tanto. O que aflige a maioria de nós aqui são os nossos problemas. E o que entristece Jesus é olhar para nós, com os nossos problemas. Irmãos, olha para mim, mano. A gente fica sem dormir por causa de um problema. A gente fica angustiado por causa de um problema. A gente fica com a cara fechada para a esposa por causa de um problema. Mal educado com os filhos. Perde o apetite, perde noite de sono, entra em depressão por causa de um problema. Mas eu não acredito que, se eu for para a presença do Senhor, entregar para Ele o meu problema e ir embora descansar, Ele vai cuidar. E o que a Bíblia nos ensina? Lançai sobre Ele
O nosso problema é que nós somos ladrões de problemas. Eu até faço a primeira parte. Eu lanço sobre Jesus. Aí eu espero 48 horas, ele não resolveu, o que eu faço? Me dá de volta que eu resolvo. Não, amigo. Eu fico impressionado com o tamanho do problema, mas eu não tenho fé que o meu Senhor pode resolver o problema. Então o que aflige a maioria de nós nessa noite são os nossos problemas. E o que entristece Jesus é olhar para nós e não encontrar fé nele, que ele pode resolver nossos problemas. Ele pode. Ele pode. Irmãos, ele pode. Já teve domingo na igreja de ter que pagar no outro dia 30 mil reais e não ter grana. E a gente não muda o discurso porque está faltando. E o que eu fiz no domingo à noite? Fui dormir. Vou fazer o quê? Eu vou assaltar um banco? Vou ficar acordado para quê? Eu fui dormir. Quem me chamou para o pastoreio foi Jesus. Se ele não, irmãos, no dia que Jesus não for o provedor da morada, eu fecho a porta. Já acabou a visão. E no outro dia, milagre acontecer. Milagre acontecer. Irmãos, teve uma semana, eu tenho até que horas? Está quase acabando. Falta só 50 minutos. Irmãos, teve uma semana, sexta-feira, isso foi ano passado, julho, nós tínhamos que pagar 32 mil na segunda-feira. Tinha pouco mais de 3 mil, entrou cheque, e aí acabou o dinheiro. Eu estava tão preocupado, eu falei, meu Deus do céu, onde a gente vai arrumar esse dinheiro? Eu entrei no aplicativo da conta, irmãos, eu vi 29 mil. Eu falei, meu Deus, de onde que veio? Quando eu olhei bem, eu falei, não, era 2.900. Isso foi de manhã, umas 10 horas, 2h30 da tarde, tu tá rindo porque não foi você que tinha que pagar 32 na segunda-feira. Deu 2h30 da tarde, eu entrei no aplicativo de novo. Diante de Deus, eu vi 29 mil. Aí eu olhei direito, eu falei, 2.900, eu falei, ou eu estou ficando doido, desesperado, ou Deus quer fazer um milagre. O que eu fiz? Compartilhei com o presbitério. Para quê? Para quando acontecer, eles saberem, Deus fez um milagre. Eu falei, eu acho que Deus está querendo fazer um milagre. Irmãos, prestem bem atenção. Culto de domingo pela manhã, fui lá, subi, fiz um momento de oferta, outro foi pregar, eu não me aguentei, é errado o que eu fiz, confesso meu pecado. O outro estava começando a palavra, eu entrei no aplicativo. Quanto que tinha de oferta? Quanto, gente? 29. Uma pessoa ofertou 29 mil, num culto de domingo de manhã. Tu não sabe o que é isso, você não é pastor, você não sabe o que é isso. Alguém, domingo de manhã, eu queria sair correndo pela igreja, falando em línguas e rodopiando. Irmãos, se nós não acreditarmos que Jesus, Ele pode resolver o nosso problema, é porque nós não temos fé suficiente em quem nós falamos que é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida, irmão. Ele disse para você que tudo é possível se você tiver fé. Tudo é possível. Irmãos, o nosso problema é a nossa incredulidade. Em Marcos capítulo 3, no verso 5, Jesus ele vai dizer, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles. É isso que entristece Jesus, irmãos. É olhar para mim e para você e encontrar um coração endurecido. Jesus, Ele nos ama tanto, a ponto de desejar intervir na minha vida e na sua vida hoje. Mas o caminho para essa intervenção se chama fé. É quando Ele encontra fé, Ele encontra um caminho para fazer a intervenção que a gente precisa. Irmãos, crer não pode ser um peso, mano. Crer não pode ser uma obrigação. Crer é a forma que eu tenho de acessar o que Deus já está liberando para nós. A única forma de acessar o que o Senhor está fazendo é pela fé.
Lembra do centurião quando ele foi até Jesus? Senhor, meu servo está quase morrendo, o senhor pode orar por ele? Jesus se convidou para um café, eu vou na sua casa. Ele falou, não Senhor, eu não sou digno de você entrar na minha casa não, eu também sou homem sujeito à autoridade, se você orar, está resolvido. Ô gente, esse cara tem mais fé do que a maioria de nós aqui. Jesus disse, em toda Israel não encontrei fé igual a desse cara não, pode ir embora que o seu servo está curado. Ele chega em casa, quem que estava curado? O servo. Que horário que ele foi curado? No mesmo instante que Jesus liberou a palavra. Sabe uma das coisas que mais me deixa nervoso no pastoreio? Tu prega 1 hora, sai todo suado, uma semana preparando o sermão, termina o culto, pastor, ora por mim, e tu está de brincadeira, eu preguei 50 minutos, vai embora para casa e coloca essa palavra em prática, pelo amor de Deus. Irmãos, a gente precisa crer naquilo que o Senhor está fazendo. Jesus pode fazer todas as coisas, e aqui eu quero te dar um conselho, irmãos, tem muita gente, quem aqui ora pelo milagre que precisa? Tu tem que orar, amém gente? O problema é que muitos de nós permanecemos só na oração. Eu gosto de um texto, o seguinte, Moisés tem uma palavra de Deus, tira o meu povo. Moisés viu Deus fazer as 10 pragas, ele viu o extraordinário acontecer, liberta o povo, ele está caminhando, chega agora no Mar Vermelho, aí Moisés agora fica preocupado, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Sabe qual que é a resposta de Deus? Você está orando por quê, cabeção? Tu já tem uma palavra, você já orou, anda, marcha, enquanto você andar o mar vai se abrir. Essa palavra se aplica à maioria de nós, porque muitos de nós oramos por um milagre, e depois, a gente ora de novo, tá, mas e depois? Eu continuo orando, a pergunta é, até quando você vai ficar só orando e não vai andar? Irmãos, se você já tem uma palavra do Senhor, anda, caminha, enquanto você for andando, o milagre vai acontecer. Enquanto a galera foi andando, o mar foi se abrindo. Enquanto você anda, a provisão vem. Enquanto você anda, o milagre acontece. É assim a nossa dinâmica com o Senhor. Tem muita coisa para falar, mas o tempo não vai deixar. Quero te dar o último conselho aqui. Na verdade, 2. Irmãos, crer é uma decisão e você precisa se comprometer. Você precisa. Irmãos, use o que você tem hoje. Talvez não seja o suficiente, use o que você tem hoje. Jesus vai completar com o restante. Não espera sentir alguma coisa para você crer, não. Não espera sentir um arrepio, não. Todo mundo aqui, provavelmente, aqui eu encerro, já leu a história de Jairo. Gente, Jairo tem uma filha de 12 anos quase morrendo. Ele vai até Jesus, Senhor, minha filha está morrendo, tu pode ir na minha casa? Eu vou, Jairo. Jesus vai com Jairo, a multidão vem atrás. De repente, o que acontece? Uma mulher com fluxo de sangue, ela é curada. Gente, imagina a aflição de Jairo. Minha filha está quase morrendo e ele parou para curar alguém. Mas tá bom, ela foi curada, vamos embora. O que Jesus faz? Ele pergunta, alguém me tocou? Imagina a reação de Jairo, não Senhor, tem um tanto de gente, está todo mundo te tocando. Ele fala, não, alguém me tocou de uma forma diferente, saiu o poder. Jesus para, a mulher se apresenta, Jesus vai bater papo com a mulher. Imagina o desespero de Jairo. Cara, eu estou aqui precisando de um milagre, Jesus para bater papo, eu acho que ele não vai chegar a tempo. O que rola nesse momento? A galera que estava na casa de Jairo, chega. Fala assim, Jairo, não incomoda Jesus mais não. Por quê? Sua filha morreu, cara. Nesse momento, Jesus vira para Jairo e fala assim, Jairo, não duvida, creia somente. Irmãos, um conselho para você, a fé e o medo não vivem no mesmo ambiente. No ambiente onde você gera milagre, não pode ter espaço para o medo.
toda vez que você estiver orando em fé para gerar um milagre, que o medo bater na sua porta, essa palavra de Jesus tem que fincar o seu coração. Não tenha medo, apenas creia. Por quê? Porque a fé e o medo não podem coabitar no mesmo ambiente, irmãos. Ou você tem medo e o medo te paralisa, ou você tem fé e a fé te encoraja a viver o que Deus tem para fazer na sua vida. A gente vai ter que fazer uma escolha nesses dias, irmãos. Nós vamos ficar paralisados pelo medo, ou nós vamos avançar por fé para viver o que Deus tem para fazer na nossa vida. Tu pode ficar de pé para a gente orar, meu irmão?